Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje trago aqui um convidado especial para falarmos desta nova série, onde vamos debater um pouco aqui aquilo que foi a prestação da nossa seleção de Portugal nos campeonatos do mundo. Apresenta-te aí, Kix. Olá Fábio, é um prazer estar aqui, falarmos sobre futebol. Obrigado Sim, por teres convidado para o teu canal. nada, seja bem-vindo. O Kix é aqui um especialista, eh, não só em futebol, mas em futebol mais, eu não diria mais antigo, mas com mais alguns anos. E acompanhou, nomeadamente, melhor do que eu o Campeonato do Mundo 2002. Apesar do Kiko ser um jovem, é um pouco mais velho do que eu nessa altura ainda não estava assim tão desperto para os campeonatos do mundo. Aliás, é das primeiras memórias que eu tenho de futebol, é precisamente, futebol de seleções é precisamente o Mundial 2002. E é sobre isso que estamos aqui hoje, e é sobre isso que vamos falar hoje, neste primeiro episódio, Portugal no Mundial 2002, que foi um Mundial que não foi de grande memória para nós, certo, Kix? Foi a nossa terceira prestação. Não, Ehm, não sim. foi não. Não. Havia bastante expectativas, Sim, mas infelizmente estas expectativas foram muito abaixo sim. depois. E Portugal não vinha ali, não era tido ali como um dos favoritos, mas apontava-se, a imprensa apontava que Portugal poderia ser uma das possíveis surpresas deste Campeonato do Mundo, visto que tinha vindo até de um europeu de bastante qualidade e onde tinha chegado bastante longe, não é? Se quiseres falar um bocadinho sobre isso Exato, também. exato. Exato, o europeu, principalmente a nível de futebol jogado, e Portugal tinha uma equipa, não tinha nomes no plantel, mas tinha uma equipa que sabia jogar bem, as peças encaixavam-se. Também o futebol de Humberto Coelho é diferente, depois também mudámos de treinador, foi diferente, mas a expectativa era alta porque ficámos por uma unha negra com a França de não ir à final, Uhum. nesse europeu de Aquela 2000. célebre mão do Então Abel a Xavier, expectativa... não é? Exatamente, Uhum. exatamente. Portanto, foi por um caso fortuito, digamos assim. Uhum. Ainda hoje acredito que se fosse ao contrário, não era penalti marcado contra a França, mas isso Uhum. são outras histórias. Estamos aqui a falar Sim. para o Mundial 2002. Sim. E havia expectativas, até porque tínhamos eliminado a Holanda na fase de qualificação. A Holanda também com Van Nistelrooy, com os irmãos de Boer, David, Uhum. Seedorf, uma grande seleção também. Nós acabámos por eliminar, eles ficaram fora do Mundial, portanto havia uma grande expectativa da seleção portuguesa, sei lá, quartos de final pelo menos, ou talvez meios finais, ou Uhum. quiçá mesmo ganhar. Eu, se não me engano, nesse grupo de qualificação passámos nós e a Irlanda e ficou a Holanda em terceiro lugar e de fora, não é? Se bem me recordo. Exato, exato, Portugal que já não ia a um exato. campeonato do mundo desde 86, onde também tínhamos tido uma má experiência, onde também ficámos pela fase de grupos e acreditava-se um pouco que esta nova geração que estava a atingir se calhar o pico de maturidade pudesse Geração conseguir. de ouro? Geração de ouro? Exatamente, tínhamos eu estou até a passar na tela neste momento, tínhamos Vítor Bahia com 32 anos, por exemplo, Paulo Sousa com 31, João Pinto com 30, Luís Figo com 29, portanto, os grandes, Rui Costa 30 anos, portanto, os grandes craques da nossa seleção a chegar se calhar à melhor fase da carreira deles, portanto a expectativa era bastante grande de Portugal conseguir poder Sim, fazer aqui uma sim, é prestação uma geração que tinha ganho o Mundial. Desculpa, é uma geração que tinha ganho o Mundial de Júniores também, portanto uhum. também havia a expectativa Por que eles duas vezes, não conseguissem é? Por duas vezes. talvez fazer o mesmo enquanto sempre. Sim, duas vezes, uma mais antiga, a segunda geração mais espelhada nesta do Mundial de 2002. O João Vira Pinto estava lá, o Jorge Costa, o Fernando Couto Uhum. estava lá, portanto, vários jogadores desta seleção foram campeões do mundo, Sub-20, não é? Júniores na na Luz, altura. Sim. na célebre final contra o Brasil, naquele Uhum. recorde 130 mil espectadores, não é? Sim. Portanto, esta seleção era um bocado o espelho dessa seleção também. Uhum. Vinha um bocadinho nesse caminho de evolução. E tínhamos o Figo, que tinha sido há bem pouco tempo nomeado melhor jogador do mundo, não é? O Figo ganhou o prémio em 2000, se não me engano. Portanto, era um dos melhores Champions, jogadores do mundo, não é? Champions. Naquele. Sim, tinha acabado de ganhar a Champions Uhum. Já jogador também. do, já jogador do Real Madrid, não é? Já jogou do Real Madrid, exatamente, numa final contra o Bayer Leverkusen, com aquele golaço do Zidane. Uhum.
E é nesse ano que o Figo também vai para Portugal, e nós também tínhamos expectativas também por causa disso, porque o Figo tinha mostrado um grande desempenho no seu clube, não é? Uhum. O que se calhar depois mais tarde vamos falar disso, que na minha opinião foi também o que nos atrasou um bocado, porque o Figo chega muito desgastado a esse Mundial também, Sim. fruto dessa Champions League e do abuso de jogos que ele tinha tido pelo Real Madrid. Sim. O Figo representava no fundo aquilo que o Ronaldo representou também para os mais novos poderem entender, representou para nós durante alguns anos. Era no fundo a peça-chave da nossa seleção. Sim, era o nosso Cristiano Ronaldo da altura, pode-se Uhum. dizer que sim, mesmo número e tudo, número 7, não é? Sim. Bola de Ouro, é o melhor jogador da seleção, capitão não era, ainda não era, salvo erro não era ainda, Uhum. mas era um dos capitães. Tenho a ideia que era o Fernando Couto, capitão, sem pelo menos do que tenho dúvida. aqui. Fernando Couto foi o Eu acho capitão que no sim, que Mundial. era o Fernando Couto, Sim. exato. Jogador da Exato, Lazio, na altura mas o com Figo 32 anos. Sim. era um dos mais influentes já no balneário, normal, era o melhor jogador. Sim. E tinha acabado de ganhar a Liga dos Campeões, tinha ganho Bola de Ouro. E era o jogador com mais internacionalizações. O Fernando Couto, da Também, altura do também Mundial, muito por tinha causa dele 82. também nós tínhamos uma esperança que... Uhum. Muito bem. Sim. Deu para contextualizar Sim, um pouco exato. aquilo que foi a chegada de Portugal a este Mundial, e depois temos o sorteio, e a opinião pública também seria de que o sorteio tinha sido bastante favorável para a nossa seleção. Conseguimos evitar grandes tubarões. Ia ser fácil. Apanhamos Ia ser fácil, já estávamos Sim. Já estávamos lá, já estávamos nos oitavos. Apanhamos a Coreia do Sul, que é a organizadora, mas que era uma seleção com muito pouca tradição em termos de mundiais. Não é? Até acho que é uma Coreia do Sul, nesta fase, não é melhor do que a Coreia do Sul atual, pronto, não querendo ser injusto, não é? Em termos de valores individuais. Apanhávamos uns Estados Unidos. Park. Sim. Não sei se estava lá já o Jisung Park, eu acho que já estava. Uhum. Eu não conhecia mais ninguém. Muito bem orientada pelo Gu Zhiding, não é? Que tem uma série de bons trabalhos em seleções, mas não era uma seleção que pudesse meter à partida meio da Portugal. Uns Estados Unidos com muito pouca tradição no futebol, como sabemos, não é? Talvez até a seleção em teoria mais fraca do grupo. E depois a Polónia, que era um adversário europeu, mas também não era um adversário europeu daqueles que metesse propriamente muito medo, porque em teoria também seria inferior a nós, não é, Kix? Como é que tu olhaste para este grupo? Claro que sim. Como é que na altura se sentiu isto quando foi o sorteio? Eu na altura era muito jovem também, eu tinha 19 anos, estava na altura, se não estava no 12º ano, estava a acabá-lo, ou tinha acabado. E os colegas do liceu na altura tinham a noção que iria ser fácil, que tínhamos tido sorte, que havia grupos mais difíceis, e que os oitavos de final eram uma obrigação, já era um dado adquirido. Sim. Posso dizer mesmo que já era um dado adquirido. E este até foi um Mundial rico em surpresas negativas na primeira fase, não é? Portugal fica de fora, a Argentina fica de fora. Não é? A Argentina, que também tinha uma grande seleção, não é? Era uma das grandes favoritas. Portanto, foi um... Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que as grandes favoritas eram mesmo França, Argentina. A própria França, campeã do mundo, também cai na fase de grupos, não é? Estava-me a esquecer de referir, falaste bem, sim. Exatamente. Portanto, é um Mundial rico em surpresas logo numa primeira fase. Logo aqui na fase de grupos. Tivemos grandes seleções a cair. Chegamos então ao primeiro jogo e logo a primeira surpresa negativa, o primeiro impacto de uma derrota com os Estados Unidos, em que Portugal teve a perder por 3-0. Tu lembras-te desse jogo? O que é que te recordas dessa estreia da seleção? Perfeitamente. Lembro que, por exemplo, no Euro 2000, eu morava na altura em Paços de Ferreira, e nós tínhamos um bar em que fomos ver todos os jogos do Euro 2000 a esse bar. É um café-bar, tinha um ecrã gigante e tal, era a novidade dos ecrãs gigantes, dos plasmas na altura. E então nós juntávamos todos os nossos colegas da escola ou do trabalho, juntávamos todos lá para ver. E então lembro-me de levantar de manhã cedo, o jogo foi de manhã cedo, não me lembro a que horas, mas creio 9h30 da manhã, 10 no máximo. Nós abri o bar, o bar normalmente só abria à noite, e abriu de propósito para de manhã para irmos ver o jogo, e foi uma desilusão. Foi uma desilusão porque nós não pensávamos a perder 3-0 e
E Sim. quem estava a ver o jogo pensava, nós vamos levar para aí 5 dos Estados Unidos. Sim. Golos E nem do sabíamos. O'Brien aos 4 minutos, autogol de Jorge Costa aos 29 e gol do McBride aos 36. E gols um bocado Exato. esquisitos, um bocado de imaturos até, não é? Uma equipa um pouco desorganizada, lembro-me Sim, a bola passava, como se nada, havia pouca pressão, havia Uhum. pouca entrega à bola. Não sei, talvez também um bocado. Houveram decisões do selecionador que também foram discutíveis. Eu não sei porque por exemplo, que é que ele meteu o Beto a lateral direito, sendo o Beto um grande central, sem dúvida, um dos melhores centrais que passaram no Sporting e para mim top 10 nos centrais portugueses de sempre. Uhum. Mas lateral direito não. Nós tínhamos o Freixo e o Abel Xavier. Sim. O Freixo que tinha sido campeão pelo Boa Vista e que estava de uma forma incrível. O Abel Xavier tinha vindo de uma lesão, salvo erro, fisicamente não estava bem, mas era um lateral direito, pelo menos, não era um central, e ele decide colocar no central a lateral direito, não sei porquê. Não sei Sim. porquê. O Abel Xavier estava no Liverpool na altura. Sim, exato. E lembro-me na altura de pelo menos 2 gols serem para esse lado, pelo lado do Beto. Uhum. O quê? Porque o Beto tentava subir e depois a descer Uhum. Sim. não conseguia. Ou seja, e os Estados Unidos se calhar tinham essa lição estudada, sabiam que por aquele lado Uhum. as coisas iam funcionar. Sim, e E apresentavam funcionaram. uma organização diferente. Eu lembro que uma das críticas que eu ouvi também na altura, ou que li então já depois, é que o António Oliveira tentou basicamente pôr os craques todos a jogar e se esqueceu um bocadinho que era preciso pôr ali umas peças de características um bocadinho mais defensivas e mais combativas no meio campo, e então a equipa partia-se muito e desorganizava-se muito. Sim, porque nós tínhamos um médio defensivo, na altura jogava o Paulo Sousa e já jogava o Petit, na altura o Petit era um jovem em ascensão, tinha sido campeão também pelo Boa Vista, por isso super Boa Vista. E o Paulo Bento também, não era? Uh, Alternava ali se calhar com Paulo o Petit. Bento ou o Paulo Sousa, só que ele só metia um médio defensivo ou um médio centro, digamos assim. O Rui Costa era um 10, metia o Sérgio Conceição e Pinto nas alas e metia o João Bira Pinto e o Pauleta. Portanto, ele metia 5 elementos mais ofensivos do meio campo à frente e só um mais defensivo. Isso também custou um bocado na pressão e na recuperação de bola, tal como estás a dizer, não é? Sim. A equipa partia-se, é isso. Sim. Derrota com os Estados Unidos, surpreendente, não é? E agora Portugal tem oportunidade numa segunda jornada de se poder redimir e mostrar realmente aquilo que vale. E consegue fazê-lo contra a Polónia, vence por 4-0, hat-trick do Pauleta, gol do Rui Costa, e se calhar depois deste jogo a esperança na seleção portuguesa voltaria, não é? Com 4-0 em cima da Polónia, que em teoria seria o adversário mais complicado. O que é que te recordas deste jogo, Kix? Esta montanha russa de emoções de perdemos, baixamos à terra, ganhamos 4-0, estamos no céu novamente. Como é que foi este loop de um jogo para o outro? O que é que podes dizer? Era um misto de sensações, porque nós sabíamos que a Coreia do Sul estava em casa. Nós tínhamos visto também o jogo deles contra a Polónia, os Estados Unidos. Sim. E contra a Polónia, e eles corriam muito. Sim. Só para recordar, desculpa, Kix, a Coreia do Sul vence 2-0 a Polónia na primeira jornada e depois é como tu estás a dizer, na segunda jornada joga com os Estados Unidos antes de nós, empatam 1 e depois nós jogamos com a Polónia a seguir no mesmo dia. Sim. Exato. Mas por outro lado nós precisávamos só de um empate. Também lembro que só precisávamos de um empate para passar. Sim, isso na última jornada. Então pensámos... Sim, na última jornada. Sim. Mas sim, eu estou a falar depois dessa vitória com a Polónia. Sim. Depois dessa vitória com a Polónia pensávamos que o jogo com a Coreia do Sul, apesar de ser um jogo difícil, queríamos conseguir porque a Coreia, mesmo estando em casa, bastava um empate. Ambos, se não me engano, bastava um empate a ambos. Isto porque no outro campo a Polónia estava a ganhar 3-1 aos Estados Unidos, portanto era um resultado perfeito, quer para Portugal, quer para a Coreia do Sul. Mas esse jogo foi um jogo, saltando aí para o jogo com a Coreia do Sul, foi um jogo muito atípico porque Portugal perdeu completamente as estribeiras e
e foi por culpa própria, falta de controle emocional, que perdeu esse jogo. Lembras-te dessas incidências, de expulsões e assim? Lembro-me de haver uma certa falta de entrega no jogo, tirando o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição Uhum. foi, sem dúvida, o mais, como é que eu ia dizer, inglório, porque o Sérgio Conceição jogou muito bem, inclusive Uhum. mandou uma bola ao poste quase ao fim, lembro-me. Sim. Eu até, para confessar, vi esse jogo há relativamente pouco tempo. Ou revi o jogo. Sim, o Sérgio Conceição no fim era claramente dos mais inconformados a tentar conseguir alguma coisa, conseguir o golo do empate. Portugal sofre 1-0 já perto do fim, aos 70 minutos, e precisava de um golo Exato. para poder seguir em frente. Sim. Via o Rui Costa a falhar muitos passes, via, lá está, a falta de reação à perda de bola, Uhum. muito notória. Uma equipa muito, muito permissiva de Portugal. Uhum. E os coreanos, lá está, eu acho que não tinham marcado mais cedo porque não conseguiram, ou não Sim. tinham selado o jogo mais cedo por questões, porque eles estavam a jogar melhor que nós. Sim. A E verdade é essa. alguma falta de sentido coletivo em Portugal também. Senti sempre isso ao longo Sem da dúvida. fase de grupos. Era uma equipa que tentava resolver as situações muito no duelo individual, muito no 1 para 1. Poucas ideias e poucas rotinas e dinâmicas coletivas. E lembro que qualquer coisa, eles davam muita bola ao Figo. Eu lembro Uhum. disso, eles davam muita bola ao Luís Figo, muito. Sim, sim. Figo, solicitava muito o Figo. E o Figo notava-se que não estava na sua melhor forma. Pois. O Figo tentava se equilibrar e perdia muitas bolas. Uhum. E depois ele lá tentava recuperar, mas não conseguia, porque ele fisicamente não estava a 100%. Não Sim. estava. Aliás, eu há pouco tempo até vi um documentário, uma entrevista dele, e ele próprio disse isso, que no Mundial de 2002 ele não estava a 100% e que inclusivamente estava um bocado lesionado numa Pois. coxa, que não estava a 100%. Sim. E uma equipa que procura excessivamente o protagonista e o protagonista está claramente em dificuldades, dificilmente vai conseguir tirar rendimento dele e tirar rendimento da equipa, não é? Que foi o caso. Claro, com certeza. Com certeza, com Sim. certeza. E acabamos então por ficar em terceiro lugar neste grupo, com 3 pontos, a Polónia quarta com 3, os Estados Unidos em segundo com 4 e a Coreia do Sul segue em frente no primeiro lugar com 7 pontos, não tendo perdido nenhum jogo. Isso vou chegar na final mais tarde. A Coreia do Sul Não depois sei cai se nas meias sabe. finais, não é? Se não me engano, Exatamente, vai às frente à meias finais. Alemanha. Fez um grande Sim. Mundial. Muito polémico, aquelas arbitragens na altura. Sim, contra a Itália. Sim, Contra a mesmo Itália, contra a lembro-me. Espanha também foi muito polémica e claramente houve ali lances que se Sim, pode. há um gol que sai da linha de fundo. Sim, Lembro. sim. O Mas cruzamento já é fora do campo. uhum, sim, certo. Muito bem, e foi esta a prestação pobre da seleção portuguesa no Mundial. Começamos aqui com um episódio um bocadinho triste que não marcou a nossa história muito positivamente. Há mais alguma coisa que gostasses de destacar na seleção portuguesa ou neste Mundial, que se gostasse de acrescentar aí alguma coisa? Neste Mundial, eu Sim. gostava de destacar também que a França também é super favorita, talvez, também acaba por cair, também se calhar por causa também do desgaste físico de dois jogadores, que eram o Makelele e o Zidane, que também foram campeões, também jogaram essa mesma Liga dos Campeões com o Figo, Uhum. e também estavam visivelmente desgastados, e eram o coração do meio campo da França. A França, que Sem desculpa, eles que dois não a faz funcionar um único seria golo difícil. neste campeonato do mundo, 0 golos marcados. Não faz um único gol, É. exatamente. A França É. ainda teve uma prestação pior que a de Portugal, Sim, e era o campeão do mundo e campeão da Europa. sim, certo. A Argentina também não faz assim grande coisa, não me lembro muito bem dos jogos, mas também tinha uma super seleção, Uhum. com Batistuta, o Verón. O Verón era um grande jogador, era um dos meus jogadores favoritos na altura. Sim. Sensini, grandes jogadores. E pronto, foi um Mundial assim um bocado esquisito. E o Brasil, que por outro lado não era visto como um favorito porque tinha teve uma qualificação muito à rasca, acabou por passar mesmo à rasca na Uhum. qualificação, acaba por ser campeão do mundo, com 4 jogadores que mais tarde foram bola de ouro. Não é? O Sim. Ronaldo, o É o último Ronaldinho, título do Brasil. o Kaká,
o Kaká e o Rivaldo. Portanto, 4 Uhum. bolas de ouro, uma super seleção. Vence na E, final a Alemanha. E foi um 2-0. Mundial interessante. Uhum. A Tanto Turquia na final também foi do uma das Oliver grandes Kahn, surpresas, não é? A Turquia que consegue foi. chegar a uma meia-final. Sim, a Turquia também com Hakan Şükür Uhum. e outros jogadores também depois, mais tarde, também se afirmaram. Mas a Turquia acaba por não se prender muito, porque a Turquia tinha o Galatasaray, que tinha ganho também uma taça UEFA, Ah. e alguns Uhum. jogadores dessa equipe da taça UEFA jogaram na seleção da Turquia e eram bons jogadores. Mas claro, nunca se passou que iria uma meia-final. Isso também não. Sim, Também acaba por se prender. certo. Muito Mas bem. foi um bom Mundial. Tirando a questão de Portugal, foi um bom Mundial. Uhum. Muito bem. E ficamos por aqui então, malta. Espero que tenham gostado deste episódio. Comentem aí o que é que vocês acharam deste Mundial. Se acompanharam, se não acompanharam. Factos curiosos. Conto com o vosso like também para apoiar o canal e subscrevam. E contem com vídeos sobre prestações de Portugal nos próximos tempos. Vamos tentar gravar aí mais mundiais. Portugal, a seguir ao Mundial 2002, não falhou mais nenhum, portanto temos aí muito conteúdo pela frente. E agradecer mais uma vez aqui ao Kix por ter estado connosco, ter passado esta informação toda. Um prazer. E nada, e vemo-nos no próximo vídeo então. Um abraço.